Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Yab Levebem. Hoje estamos na Parashá Vaigash, estamos que é a 11ª Parashá, estamos quase terminando o Sefer Bereshit e vamos agora para a segunda aliá, a segunda leitura da Torá. Só para relembrar que esse é um programa que não é proselitista, eu não sou moreno, não sou rabino, não sou líder religioso, eu sou apenas um pai ensinando Parashá Shavu para os meus filhos. Mas qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo e queira se beneficiar dele de alguma maneira, sinta-se à vontade. Mas é apenas um videolog para ficar arquivado público para os meus filhos, os meus netos, quando eu não estiver mais aqui, nesse plano material, fique perpetuado na internet. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então eu estou deixando aí para os meus filhos. Vamos começar então a leitura dessa segunda aliá. Uma mensagem bem interessante que eu quero trazer é uma boa argumentação. A gente tem que saber argumentar, falar com as pessoas. Eu falo muito sobre o professor Girafales do Chaves, eu dizia, quando você for argumentar, você tem que saber qual a causa, motivo, razão e circunstância das coisas, né? Moshe Rabbeinu parece que era assim também. Ele queria saber, ele discutia com Hashem. E o Rashi, se eu não me engano, um Rashi vai dizer que ele servia a Hashem de uma maneira intelectual. Ele não era só emocional, como os patriarcas, que Hashem dava uma ordem e eles eram como carruagens, ficavam quietinhos e seguiam, não questionavam Deus. Se eu não me engano, somente Abraão que disse, como eu saberei, Deus, se tu irás cumprir isso ou não, me darás? E aí ele fez o pacto das partes. Mas é sempre bom argumentar. Hashem gosta disso que você argumente. Como eu falei no outro vídeo, sempre com respeito, mas é saudável a gente argumentar. Uma boa argumentação, a gente começa então essa leitura, literalmente esse vídeo desse ano, eu não estou lendo diretamente na Torá, mas eu peguei apenas alguns recortes de alguns ensinamentos e estou compartilhando com vocês, tá bom? Nessa segunda aliá, a gente aprende com o exemplo de Rudá, novamente, que continua nos dando uma boa e verdadeira aula e exemplo de como usar uma boa argumentação, tá? Discutindo com Yosef ali, pedindo para o Benjamim não ficar e etc. Ele mostrou que toda essa situação estava colocando em risco a vida do pai dele, tá? O fato de não deixar o Benjamim voltar. Estava tentando dizer suavemente, né, de forma respeitosa, que isso poderia ser um problema e atentar contra a vida do pai dele e que ele era o fiador do irmão Benjamim, né? Então o que acontece? Nesse primeiro momento aqui a gente pode ver o seguinte, é uma mitzvah você preservar a sua vida. Nos 10 mandamentos está escrito que é proibido assassinar. Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia, a Torá se contradiz porque numa hora ela fala que não é para matar e depois ela diz que é para matar. Não é bem assim. Você tem que ter o conhecimento do hebraico, você tem que ter o conhecimento dos ensinamentos profundos para você tirar uma conclusão. O problema é que no Brasil e em outros países a Bíblia, a Torá foi traduzida de maneira errada, errônea. Então o que acontece? As pessoas acabam baseando todo o ensinamento em algo errado, porque não é desse jeito, não é assim que está lá. Se você quer saber de maneira correta, vai procurar um curso, entra na Academia de Moshe, do Rabino Roni, entra em outros canais de outros rabinos, o Hebraico Sem Fronteiras, vai aprender hebraico, vai aprender de alguma maneira, ou entra em canais de rabinos ortodoxos para você aprender com isso. Não é desse jeito. Aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar depois de fazer esse mexam, de graça. O que eu queria falar para vocês é sobre o seguinte, é que é uma mitzvah você se defender. E o Rudá estava com calma, falando, olha, com calma, de que você está tentando, vice-rei do Egito, você está tentando contra a vida do nosso pai. Você está tentando contra a nossa vida. Porque o fato de você aprisionar Benjamim e não deixar Benjamim retornar com a gente, eu já falei para o senhor que a alma de Benjamim está colada à alma do pai, porque foi o único filho que restou da mulher que ele mais amava, que o primeiro se perdeu, não sabe se morreu ou se perdeu, você vai tirar a vida deles, está indo contra a vida do nosso pai. Então aos pouquinhos ele começou a argumentar ali, dizer, olha, se você começar a pegar pesado com a gente, eu vou ter que me defender. Eu estou agindo numa boa, explicando para você, você não está sendo coerente, eu estou me colocando à disposição para ficar no lugar dele, né? Eu sou
mais forte do que ele, etc. Por outro lado, a gente aprende com o exemplo de Yosef, que foi definitivamente convencido com o argumento do irmão Yehudá, e nos ensina sempre a liberar perdão ao não se segurar e chorar, em particular quando aconteceu isso. Primeira coisa, toda vez que você estiver testando alguém ou falando alguma coisa assim, a gente tem que aprender com Yosef a liberar perdão. Uau, como é triste a gente ver às vezes pessoas que não liberam perdão, mas existem pessoas que são duras para não liberar perdão, e eu fico muito preocupado com isso, com a Dodani e com a Ariela, porque as duas têm um signo ali de escorpião. Áries é terrível também. Mas eu fico pensando no seguinte, como algumas características não são legais, existem algumas pessoas que quando elas são ofendidas, elas demoram a perdoar, não perdoam. E eu quero dizer uma coisa para vocês, quando a gente não perdoa o próximo, isso é muito mais prejudicial à própria pessoa que não está liberando perdão quanto para outra. Por quê? Porque isso é como um câncer. Desculpa falar essa palavra, não é nem legal falar, mas é como se fosse essa doença, vai corroendo a pessoa por dentro e mata você mesmo. Eu já disse isso em alguns outros vídeos e falo novamente que em Yom Kippur, Hashem perdoa todos os pecados das pessoas que fizeram Teshuvah, Tefilá, Vidui, primeiramente Vidui, Tefilá, e fizeram a Teshuvah, fizeram Tzedakah, Hashem perdoa qualquer pecado que seja feito entre você e Deus. Mas se você fez algo contra uma pessoa, nem Deus perdoa, somente aquela pessoa pode lhe perdoar. Se você passa em Yom Kippur, Deus te perdoa as outras coisas, mas aquele pecado que você cometeu contra o seu próximo, só ele pode perdoar, nem Deus perdoa. Por isso que é sempre bom a gente levar testemunhas, fazer o que tiver ao nosso alcance para pedir perdão para as outras pessoas. E que essa pessoa que for ofendida, libere perdão, porque isso vai te corroer, vai ser muito mais ruim, maléfico para você do que para outra pessoa na qual lhe ofendeu. E a gente aprende com Yosef isso, que ele não guardava nenhum tipo de mágoa, mas lógico, ele estava testando ali os irmãos para saber se realmente eles continuavam da mesma maneira, se eles venderiam Benjamim, ou se eles dariam a vida por Benjamim. Então ele estava fazendo aquele jogo ali, né, fazendo essa dinâmica, mas mesmo assim disse que isso não foi tão correto assim. Hashem não aprovou essa dinâmica feita por Yosef, não. Yosef chorou. O choro é o desabafo da alma, eu já falei, né, um outro vídeo antigo passado. Ele lava a nossa alma, ele desafoga o nosso ser. Quando a gente libera perdão, este sentimento é tão nobre que, ao querermos que as pessoas que nos ofenderam, né, nem lembre do ocorrido. Isso a gente aprende com Yosef. Nem toque no assunto. Isso é uma verdade absoluta. O perdão, olha que interessante, o fato de você perdoar definitivamente uma pessoa é uma verdade tão absoluta. O perdão, ele é o fato de esquecer mesmo toda ofensa feita contra nós. O perdão é isso, esquecer definitivamente. Ele diz, como a gente aprende isso? Com Yosef, que ele fala, quando ele manda os irmãos voltarem novamente, ele diz, não foram vocês que me venderam para cá, para Mitzrayim, para o Egito. Não se entristeçam por isso. Não se irritem contra vocês mesmos. Para preservar a nossa vida, foi que Hashem, Deus, me mandou antes de vocês para cá. Então ele fala, não brigue, não fique se discutindo agora, porque agora que Yosef tem uma alta posição, eles poderiam dizer, tá vendo, eu vou ficar bem na fita com Yosef. Foi ele que te vendeu, não foi eu tô bem. Não façam isso. Quando Yosef se revela aos seus irmãos, então, ele pede que eles fiquem sozinhos, né? Ele manda os outros soldados do Egito saírem justamente para não expor seus irmãos à vergonha por tê-lo vendido. Até aprendemos aqui com Yosef como devemos nos esforçar de não envergonhar uma pessoa em público, o que é considerado igual a assassinato. Se Yosef tivesse feito isso, seria considerado assassinato. Então ele mandou todo mundo embora para eu me revelar. Ele não estava fazendo nada demais ali para envergonhar os irmãos. Mas só o fato dele dizer, olha, eu sou quem vocês venderam, isso iria envergonhar muitos irmãos, como envergonhou os irmãos que eles deram um passo para trás, porque eles não queriam ali se aproximar de Yosef, eles não estavam acreditando, e aí foi um choque muito grande para eles. A gente aprende então de Yosef aqui a nunca se vingar das pessoas, até daquelas que nos fizeram mal. Como assim? Eu não vou me vingar? Não. Primeiro porque a vingança pertence a Hashem. Justamente também ao contrário, a gente não deve se vingar, devemos retribuir com bondade até mesmo aquelas pessoas que fizeram mal pra gente. Por quê? Como assim? Como assim, papai? Quem diz é o Tânia, lá no capítulo 12. Ele fala baseado no Santo Zohar, essa é a referência.
Até porque tudo que uma pessoa tenha feito contra nós, por fim se originou da vontade do Criador. Deus permitiu que isso acontecesse. Se ele permitiu, tem algum porquê. Foi com a permissão de Hashem. A pessoa foi somente um agente de Deus, que aquilo que aconteceu deveria realmente ter acontecido com a pessoa. Isso pode ser punição, pode ser correção, pode ser livramento, pode ser uma bênção disfarçada. Deus o sabe. Tudo que Deus faz é para o bem. Gamzu letová, tudo é para o bem, isto também é para o bem. Bom, se até o mal que a pessoa fez para mim é um bem disfarçado, então eu tenho que ser grato por essa pessoa. E olha, depois que a gente vai vivendo, com o tempo a gente vai aprendendo. Eu posso falar para vocês que muitas coisas que aconteceram na minha vida, tem um caso muito interessante, que eu não vou citar nomes, não vou falar o nome, mas teve uma vez uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande por ela, em Curitiba mesmo. Essa pessoa, ela fez algo muito ruim para mim, muito, ao ponto de me deixar sem opção nenhuma. Mas eu agradeci a Hashem, eu falei, se essa pessoa que, de certa maneira, eu tenho uma amizade com ela, ela está sendo usada para fazer uma coisa tão ruim para mim, eu vou acatar, lógico, eu não podia fazer nada mesmo, mas eu falei, eu não vou guardar mágoa dessa pessoa. Se ela está fazendo isso é porque a Hashem permitiu que ela fizesse isso e tem um propósito. Eu não entendo nada agora, mas eu sei que lá na frente eu vou entender. E justamente essa pessoa fez isso, mais tarde ela fez mais uma outra coisa, mas depois de um certo tempo eu pude perceber que tudo que aquela pessoa tinha feito, entre aspas, de mal para mim, eram bênçãos disfarçadas, porque me gerou um outro momento na minha vida que, se ela não tivesse feito isso, eu não teria chegado aonde eu cheguei, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Então, eu sou grato. Baruch Hashem, hoje eu sou amigo dessa pessoa, sempre rezo por ela, tenho um carinho muito grande por ela, mas se ela não tivesse feito isso comigo antes, eu não teria nem estado aqui em Israel, as coisas não teriam acontecido, as coisas na minha vida de forma tão boa como aconteceram. E isso me traz um ensinamento muito interessante, que os nossos sábios dizem que todo o sofrimento que o nosso povo passou e passa na diáspora, olha que coisa assim incrível, inclusive até o holocausto, até as coisas mais terríveis que aconteceu com o nosso povo, os nossos sábios dizem que quando o Mashiach se revelar, a gente vai agradecer a Hashem, obrigado por todo esse infortúnio. O quê? Como assim agradecer pelo holocausto, agradecer por coisas tão terríveis que aconteceu? Sim, porque naquele momento nós iremos ver realmente como as coisas são, iremos agradecer a Hashem ainda pelos infortúnios que nós passamos, porque todos foram oportunidades, bênçãos disfarçadas. Uau! Isso daí é difícil de a gente entender, mas quando você está no nível de consciência elevada, você consegue entender isso. Convido vocês então a gente procurar esse nível elevado. Uma das formas que Yosef consegue provar que ele era realmente Yosef, foi através do idioma hebraico. Isso é algo muito importante. E a outra foi o seu Brit Milá. Ele fala, vocês não estão vendo? E você, Benjamin, eu estou falando na língua de vocês. Eu mesmo estou falando com vocês. E ele teve que mostrar a circuncisão dele, o Brit Milá dele, para dizer, olha, tá aqui, eu sou José. Isso me remete a uma questão muito importante que eu deixo também aqui, não só para os meus filhos, mas para qualquer pessoa e para mim mesmo, de que eu criei uma teoria aqui em Israel, morando agora, que uma pessoa que não fala hebraico, como eu, que não falo fluentemente, eu me arrasto, essa pessoa ela é meio judeu. Como assim, Abarro, meio judeu? Meio judeu. Uma vez eu vi uma advogada conversando comigo que ela disse, olha, se você não estiver em Israel, se você não tiver um processo de reconhecimento pelo Estado, você não é judeu. Eu falei, como assim? Judeu é judeu, mas isso tem um certo ponto de verdade. Porque se você está mesmo morando em Israel e você não é considerado oficialmente israelense, o judeu dentro da terra de Israel, você é considerado meio judeu. Infelizmente, isso é verdade. E se você não sabe o hebraico, também isso, para mim, é uma meia verdade. Porque como você vai se comunicar? Como você vai saber? E a gente sabe um pouco mais lá na frente, o que preservou na realidade o nosso povo foi o modo de se vestir, que era o mesmo judaico. Os judeus só que se casaram com os judeus, se eu não me engano, a comida e a língua, os nomes que eles davam para os seus filhos. Então, como é importante a gente falar hebraico, viver em hebraico e a gente se esforçar para isso. Eu estou tentando, é difícil. Agora, com 43 anos, meus filhos já pegaram rápido, Ariela, o Eliav, estão falando fluentemente aí muito bem e eu ainda estou engatinhando. Eu volto daqui a pouco com a terceira Aliá. Shalom, Lehitraot.